antes da gravação. Ainda bem que O professor apostou na Mega Sena ou não? É o quê? Apostou na Mega Sena ou não? 200 milhões. Não. Ainda bem que eu falei um bocado de bobagem antes da gravação, né? Agora eu... Ainda bem que ninguém me gravou aí. Espero que sim. Espero que não, né? Então, tá ótimo. E vamos lá. Então, a gente começa agora nessa aula do ENAD que nós faremos aí. Vocês vão se dar bem, obviamente. Vão marcar um ponto importante para que a universidade mantenha o curso de Direito nesse patamar de excelência. Então, aula do ENAD, a proposta são questões para a gente discutir, e o pessoal aí que já faz comigo o direito empresarial não vai ter dificuldade, porque mais ou menos aquelas questões que a gente já conhece e tal, não pode ser tão diferente do que nós já vimos, ok? Então, a primeira questão diz o seguinte: vocês, por gentileza... Olha o Rodrigo aí, ó. Rodrigo Freitas, estava perguntando por ele, ele já está na moto, indo para Donando, indo para Goitacazes. Então, veja bem o seguinte, nós temos aí a primeira questão. Fala, meu querido Rodrigo, seja bem-vindo. A primeira questão, eu vou ler aqui para vocês responderem. São 12 questões. Depois a gente fundamenta e explica se tiver dificuldade. A primeira questão: em relação ao estabelecimento empresarial, assinale a opção correta. Vocês marcaram qual, pessoal? Sim, Leidilane, tudo bem, Leide? Então você fica ouvindo. Letra B, Rodrigo, corretamente. Letra B é o seguinte, então, repetindo aqui, em relação ao estabelecimento empresarial, assinale a opção correta. Letra B de bola. Salvo disposição em contrário, a transferência do estabelecimento importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para sua exploração, a não ser que tenham caráter pessoal. Agora vamos para o artigo do Código Civil para nós fundamentarmos do ponto de vista legal. É o artigo 1148. Anotem aí, por gentileza, pessoal. Artigo 1148. Vou ler aqui, rapidamente. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento. Se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante. Então, vocês olham que a resposta desse exercício está lá no caput do artigo 1148. Alguma dúvida sobre a primeira questão, pessoal? Alguma dúvida sobre a primeira questão? No momento, não. Beleza. Então, vai ficar gravado aí. Se tiver dúvida, é só passar para a gente. Então, a segunda questão, vou ler a questão e depois vocês respondem para a gente fundamentar aí do ponto de vista legal. Assinale a opção correta a respeito do empresário e de seu regime jurídico. Alternativas. E aí, o que vocês marcaram? Deixa eu colocar aqui no... Eu até me esqueci de botar aqui nesse... Salvar a tela aqui. O que vocês marcaram? Daí o pessoal que não vai estar sem aí. Primeira questão está aqui. Segunda questão.
Segunda Marquei questão. letra D. Letra D de dado. Letra O D de... empresário que instituir filial em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis deverá inscrever também neste lugar com a prova da inscrição originária. Porém, a Letra... constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Muito bem. É letra D de dado. Está aí, é letra D de dado. Essa resposta ela está fundamentada no artigo 969, artigo do Código Civil 969. E vamos lá. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis, neste deverá também inscrevê-la para a prova da inscrição originária. Vocês olham, por exemplo, que a resposta também é o caput da lei. Aliás, do artigo 969. E temos aqui o parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário, que seria, no caso, a filial, deverá ser averbada no registro público de empresa mercantis da respectiva sede. Entendeu? Então, está aí. Então, é por isso que nós falamos, nós demos uma aula sobre a empresa, a sociedade de responsabilidade limitada, com base no Código Civil. Então, vamos para a terceira questão. Alguma dúvida sobre a segunda questão aí? Eu acho que não, né? Tranquilo, professor. Então, a terceira está aí. Eu vou ler a pergunta. Com relação ao estabelecimento e os institutos complementares da atividade empresarial, analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro para a verdadeira e falso para a falsa. E aí, qual que vocês marcaram? Marquei letra B. Letra B de bola? B de bola. E aí, alguém mais marcou aí essa mesma questão? É letra D de dado. Letra D de dado. Olha só. A primeira aí. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 2 anos. Aí são 5 anos, ok? A outra, no caso, o segundo parênteses aí, a segunda o estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que poderá ser físico ou virtual. É falso também. E a verdadeira. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante precedido do seu próprio com a qualificação de sucessor. Então, essa resposta aí, ela está lá no artigo 1164, onde diz o caput, o nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor. Muito bem? Então, está aí artigo 164. Professor, essa questão primeira que o senhor verificou aí, sobre são 5 anos, está idêntica aqui ao artigo
1146. Tem como tu dar uma conferida pra gente? Que fala que obrigado pelo prazo de 2 anos. No artigo está falando 1 ano. Um ano? Isso, ó. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores da transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a Um ano, partir... é um ano, é um ano. Eu me Então, equivoquei essa aqui, daí Rodrigo. é falsa. A letra Desculpe. B correta Oi? seria a marcação da letra B. Letra B de bola. Isso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aí a Então, última... eu falei B de bola, gente. O professor falou O que é D de adquirente do dados, estabelecimento já não estou responde. entendendo mais nada. Para A aí. última O está falando adquirente. que... Confere pra gente aí. A Para última aí, está para aí. no artigo É, ver- 1164. é falso, verdadeiro. O estabelecimento não se confunde com o local onde se realiza o legal. Então, com relação, parei, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo, né, solidariamente obrigado pelo prazo de 2 anos, a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Agora, lê, por gentileza, o artigo 1146, Rodrigo. Então, acabei de ler agora. O Eu sei, então adquirente seria do um ano. estabelecimento responde pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a É, partir... A então tá partir... certo. André, é letra B aqui, porque eu devo ter confundido B com D quando fiz o gabarito aqui. Entendeu? tá tranquilo. E a última É está letra B de verdadeira, bola. Então é caput do B de bola, como eu falei, né? Isso Retifica aí, por aí. gentileza, porque o gabarito aqui está errado aqui. Na hora de digitar aqui, eu coloquei D É, ao invés de B. Tá E bom? é o artigo 1746. confirma B de bola aí, professor? B de bola. Confirma. Está Tá confirmado bom. aqui. Ok? Ok, Rodrigo? Alguém mais que quer questionar aí? Tá ok? Então, vamos lá. Para o próximo aqui. Está aparecendo na tela aí. Então, a quarta questão agora. A quarta questão, tá aqui. No âmbito do direito de empresa, é correto afirmar que... E daí, pessoal? Eu marquei letra C. Isso aí, André. Segundo o artigo 967. Exatamente, é letra C. Deixa eu até anotar aqui, porque eu nem botei o gabarito. O artigo 967 diz: é obrigatório a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Então, vocês olham que está aí, é uma cópia fiel. É letra D. Deixa eu só anotar aqui um minutinho só, pessoal. Vou pegar aqui uma caneta aqui, vou botar logo aqui a letra C, aqui. É letra C, É professor. Letra letra D, não. C. O senhor invocou com esse D hoje. Oi, invoquei com D, mas aqui é letra C, né? Letra C. O senhor falou D de Eu novo? falei D de novo? Opa, invocado. Conforme o Código Civil, é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas. Tá certo? Letra C, de cachorro. Tá bom. Agora vamos para a quinta questão. Quinta questão. Deixa eu botar aqui. Em conformidade com as normas que regem o direito empresarial brasileiro, é correto afirmar, exceto... E aí, pessoal?
Marquei D de dado. E aí, pessoal? É isso mesmo? Acredito. É, Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 3 anos subsequentes à transferência. letra D de dado. Agora é a letra D do senhor aí. Letra D de dado. E aí, alguém mais? Todos concordam? Então tá aí, artigo 1147, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência, né? A letra D está errado, porque fala em 3 anos, né? Fala em 3 anos, ok? Então tá aí. Vamos para em 3 anos, tá? Vamos para a letra, vamos para a sexta questão. Sexta questão, deixa eu puxar aqui. Qual foi o artigo, senhor? Artigo 1147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato. É o parágrafo único do artigo 1147, ok? Então, é letra D de dado. Vamos para a sexta questão agora. Sexta questão está aqui. Com relação às regras de caracterização e de inscrição do empresário dispostas no Código Civil de 2002. Assinale a opção correta. E aí, pessoal? Letra B de bola, Rodrigo Matanta. Eu marquei letra B. Sim, perfeito, Rodrigo. Letra B de bola, ok? É o artigo 971 do Código Civil. Tá aí, o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observadas as formalidades de que trata o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito ao registro. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo à associação que desenvolva atividades futebolísticas em caráter habitual e profissional, caso em que, com a inscrição, será considerada empresária para todos os efeitos, incluída aí pela Lei número 14.193 de 2021. Então, é o artigo 971, pessoal. Ok? Perfeito? Podemos. Rodrigo está arrasando aí, né, pessoal? Está fundamentando e tudo. Rodrigo já gabaritou. Ele arrasa. Já gabaritou. Vamos para a sétima. Ele faz esse exercício de cima da moto, hein? Pois é, porque não tem problema nenhum. É isso. Sem problema nenhum. Vamos lá, agora cabeça fresca. O 7 aí. Mediante contrato firmado por instrumento particular, João, empresário regularmente inscrito no registro de empresas, arrendou o seu estabelecimento empresarial a Ricardo. Muito bem? De acordo com o Código Civil, esse contrato, e aí? Esse contrato, o que é? E aí? Não tem opção, não.
É, letra, tem a letra já é. O que vocês marcam aí? Mediante contrato firmado por instrumento particular, João, empresário regularmente inscrito no regime de empresas, arrendou o estabelecimento empresarial a Ricardo. De acordo com o Código Civil, este contrato. É letra C, Guilherme Furriel. E aí? Guilherme, tá certo aí, pessoal? É letra C de cachorro. Olha só, está lá no artigo 1147. Olha só. É aquele mesmo artigo, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequente à transferência. Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista nesse artigo persistirá durante o prazo do contrato. Ok? Então, seria o artigo 1147, é a letra C. Tá ok? Rodrigo está com uma dúvida aí, professor. Olá, Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Esse prazo aí, Na então, questão- seria aquele de 5 anos, então, mesmo arrendando, né? Exatamente. Exatamente. Para mim, ele só poderia ficar na situação de venda, mas arrendado também, ele cumpre o mesmo prazo. Arrendamento também. Show de bola. Viu? Venda e arrendamento. Viu como é que são aí, ó, as filigranas do No caso de arrendamento, ele fica impedido durante toda a vigência do contrato de arrendamento. É o artigo 1147. No caso, aí, Rodrigo, entra o parágrafo único aí, ó. No caso de arrendamento, o usufruto do estabelecimento, a proibição prevista nesse artigo persistirá durante o prazo do contrato. Ou seja, o prazo do contrato do arrendamento. Ok? É o parágrafo único. Beleza. Independente de ser 5 anos ou não. Okay. Exatamente. O prazo do contrato. Se for 1 ano, 2, 3 anos, 4, né? É durante a vigência do contrato de arrendamento. Professor, Oi. aí é o arrendamento do nome empresarial e não do estabelecimento, né? Exatamente. Do imóvel, né? Aí Ok. seria o arrendamento do nome empresarial e não do imóvel, né? Não, é o estabelecimento que fala, não havendo autorização expressa ou alienante do estabelecimento. É estabelecimento, né? Muito bem? E, obviamente, que o nome ele vai estar registrado no estabelecimento, né? Então, aqui fala do estabelecimento. Aqui não fala só da marca, não. Entendeu? Aqui, o artigo 1147 fala de todo o conjunto empresarial, todo ali o CNPJ, né? Todos os bens patrimoniais da pessoa jurídica. Muito bem? Aqui, ó. Não havendo autorização expressa ou alienante do estabelecimento, não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Aí, um parágrafo único fala o seguinte: no caso de arrendamento, o usufruto do estabelecimento, ou o usufruto do estabelecimento, a proibição prevista nesse artigo persistirá durante o prazo do contrato. Ok? Então, está aí nosso amigo Furriel aí jogando luz na nossa discussão aí. Então, deixa eu pegar o 8 aqui. Deixa eu botar alguém para... Chegou alguém aqui, deixa eu ver quem está chegando aqui para a nossa aula aqui. Ai, está aqui, beleza pura. Vamos lá. No livro 2 da parte especial do Código Civil, estão dispostas regras quanto à caracterização e à capacidade do empresário individual. A gente viu isso aí na aula passada. Com base nas prescrições legais
analise as afirmativas a seguir, pessoal. E aí, vocês marcaram qual? Essa eu não marquei nenhuma. Não marcou, não? E aí, Rodrigo? Foi Marquei não, professor. Furiel? Rodrigo? E aí, Rodrigo? Esperar o Rodrigo responder. Bora ser Freitas. Hã? Fundamento aí, cara. Rodrigo Freitas. Pedindo ser Freitas aí para fundamentar. Eu fui pegando com o pé ali. Fala para mim qual questão. Oitava questão. 8. Mata pra gente aí. Vamos nós. Tá certa só a primeira. A Primeira? segunda, isso, a segunda é com o artigo tá errado, né? O artigo correto é o 975, parágrafo 1º, e a terceira tá errada. O artigo correto é o 966. Estão corretas somente o quê? A 2 e 3? É letra E? Para mim aqui, eu marquei só a só a primeira tá correta. Nos casos em que a lei autoriza o prosseguimento da empresa por incapaz, ainda que seu representante ou assistente seja pessoa que possa exercer atividade empresária. O juiz poderá nomear um ou mais gerentes se entender ser conveniente. 2, peraí, deixa eu ver a 2 aqui. Essa aqui está correta. Nos casos em que a lei autoriza o prosseguimento da empresa por incapaz, a lei autoriza. Ainda que seu representante ou assistente seja pessoa que possa exercer atividade empresária. O juiz poderá nomear um ou mais gerentes. Não, ele só pode nomear um gerente, pessoal. Um gerente, Rodrigo. Um ou mais, não. Professor, Oi. no artigo 975 está falando que ele pode nomear um ou mais gerentes. Um ou mais gerente, o 975, Professor, essas Isso. questões aí estão sinistras. 975, né? Então, essa está correta no caso. Então, você olhou o 975, né? Isso, 975 do Código Civil. Estão corretas. Então, a 1 está correta, é o artigo 975, né? Muito bem. Deixa eu ver agora a segunda. Considera-se empresário a pessoa natural, confirma inscrita na junta comercial, que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Considera-se empresário a pessoa Correto, 966. confirma inscrita na junta comercial que exerce. Muito bem. Essa está correta também. O 2 está correto também, né? E a terceira, caso um servidor militar da ativa exerça atividade própria de empresário, que é o caso de Rodrigo E., todos os atos relacionados à empresa serão declarados nulos pelo juiz. Porém, ele responderá pelas obrigações contraídas até 2 anos seguintes da data de sua prática. Bem, pelo que eu estou vendo aqui, tá certo? Essa terceira está correta. Então, as 3 estão corretas. Aí não tem a opção das 3 corretas. Não tem. A mais correta, no caso aí, seria a letra E. Entendeu?
Hein, André, Rodrigo? Ô, professor, olha só. Esse negócio desse ENAD tá dando maior dor de cabeça. O senhor não vem com esse negócio de questão mais correta, menos Mais correta, correto, não. porque, olha só, você Porque tem aí a não vai dar bom, não. Hã? Senão vai dar ruim, né, professor? Não vai dar ruim, não, querido. Se tiver que anular, a gente anula a questão, não tem problema. Mas Aí anula. nesse contexto aqui, tá, a gente olha o seguinte: o 1 está correto, o 2 está correto, a terceira também está correto. Mas só quando a gente vai olhar o gabarito, tá? A questão que tem assim o maior número de acertos, vamos colocar aqui, seria a letra E. Então, utilizando, tá certo? Este critério, a gente chega-se à conclusão de que a mais correta é a letra D. O que não. Professor, mas no caso aí, o número 1 aí é a cópia exata do artigo 975. Mais certo que isso é impossível. Sei, meu amigo, mas só que o gabarito do exercício Professor, aqui... só um minutinho. Carol está querendo entrar na aula, está tentando entrar. Pediu para aceitar, por favor. O Real não está entrando. Está aqui. O Real, veja bem, eu não estou dizendo que ela está errada, não. Ela está certíssima. Só que a resposta mais correta dentro desse contexto aqui seria a letra E. Ou você discorda, meu amigo? Hein, Furrel? Mas... Professor, eu discordo. Hã? Por que o senhor colocou, então, uma resposta idêntica ao artigo? Eu não... Só Deus, só Veja Deus, bem. só Deus. Veja só bem. Deus. É uma forma da gente abrir uma discussão. Entendeu, André? Tá? Então, se cair na nossa avaliação do ENAD, essa questão, a gente anula ela, entendeu? Mas aqui, só para a gente responder e satisfazer aqui, tá certo? A resposta mais correta é a letra E, entendeu? O que não invalida, tá certo? A letra A. Entendeu? Porque a letra A, como bem colocou o Furriel, ela é ipsiliteris, né, o que está escrito no Código Civil, lá no artigo 975. Ok? Professor, só um minuto. Leide precisou sair da aula um pouquinho, tá? Então, faz aí, bota um asterisco nessa questão aí, por favor. Ok? E o gabarito que está lá no exercício, tá certo? É a letra E, ok? O que não invalida, tá certo? A letra A, porque a letra A está correta. O correto aqui seria o quê? A resposta seria né? A 1, a 2 e a terceira, ok? Mas dentro desse contexto aqui, tá? Aqui tá, vamos utilizar essa expressão, a mais correta é a letra E. Ok? Mas bota aí um asterisco ressalvando aí. Ok? E aqui está fundamentado com o artigo 966, que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. O parágrafo único não se considera empresário quem exerce a profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo seu exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, aqui, a resposta seria o artigo 966 e o artigo 975, que
A Rosilene leu aí, ok? Andréia, o Rodrigo, Bruste, Puriel. Entendeu? Então, bota artigo 966 e o 975. Beleza? Fundamenta aí. Gentileza aí. Então, vamos para a 9 aí. Com relação a então, com relação à alienação de estabelecimento empresarial, assinale a alternativa correta. E aí? E aí, pessoal, o que vocês responderiam para a gente fechar aí? Que faltam umas 3 questões, rapidamente, para vocês irem para a aula de Afrânio. Nossa, caneta, porra. Esse é o número 9, né? É a 9. Seria a letra B? Letra B de bola, exatamente. O contrato que tenha por objeto a alienação do estabelecimento somente produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis, também necessitando ser publicado na imprensa oficial. É o que diz exatamente o artigo 1144. O contrato que tem por objeto alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiro depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis e de publicação na imprensa oficial. Então, é o que está aí no artigo 1144. A 10ª questão, caso o empresário institua filial em lugar sujeito à jurisdição de registro público de empresa mercantis diferente de sua sede. Alternativas. Letra C, exatamente. Deverá inscrever a filial no local onde se instalar com a prova da inscrição originária, também devendo ser averbada no registro público de empresa mercantis da respectiva sede. O gabarito é letra C, artigo 969, ok? Está aí o artigo 969. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis
Neste deverá também que inscrevê-la com a prova da inscrição originária. Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário, que seria a filial, deverá ser averbada no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Está aí. 11. A despeito do direito brasileiro exigir o pleno gozo da capacidade civil para o exercício de empresa, a regra diversa para a participação de incapazes, que podem integrar a sociedade empresária, desde que Hein, pessoal? Essa aí seria qual? Letra C. O sócio, olha só, aí seria a letra E. O sócio incapaz, desde que o sócio incapaz não exerça a administração da sociedade, o capital social esteja integralizado, o sócio relativamente incapaz esteja assistido e o absolutamente incapaz esteja representado por seus representantes legais. É letra E essa aí. Ok? Letra E. É o artigo 974. Agora 12 para a gente finalizar aqui. Sabe-se que empresário individual é a pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens e serviços. Artigo 966 do Código Civil. Assim, quanto aos empresários individuais, o Código Civil estabeleceu algumas vedações ao exercício individual de empresa. Essas vedações decorrem ou de proibições que a legislação estabelece ou da incapacidade do agente econômico. O artigo 972 do referido diploma legal assim estabelece: podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Sobre o empresário individual, é correto afirmar que E aí, pessoal? Vocês marcariam qual aí? É letra D de dado essa aí, ó. Você falou C, o empresário individual pode, independentemente de prévia autorização conjugal, conferindo o imóvel, não. Na letra D de dado. A proibição para o exercício de empresa, a proibição é para o exercício de empresa, não sendo vedado que alguns impedidos sejam sócios de sociedades empresárias. Alienar, aliás, repetindo, letra D de dado. A proibição é para o exercício de empresa,
não sendo vedada que alguns impedidos sejam sócios de sociedades empresárias, uma vez que quem exerce a atividade empresarial é a pessoa jurídica e não seu sócio, a pessoa física, né? Porque a pessoa jurídica, ela é sujeita de direito, ela tem a sua personalidade jurídica, muito bem? Então, existe a separação entre as duas pessoas, a pessoa jurídica e dos sócios. Então, é possível, sim, seria a letra D, ok? Então, eu queria só que vocês me dissessem aqui o seguinte, no começo da nossa... O exercício que gerou a controvérsia aqui, que foi a letra B, é a terceira questão, só para eu fazer uma... Eu estava sem caneta aqui. Hein, Andréia? É a número 8, que houve a controvérsia, né? Da marcação. Não, a letra 8... Foi a 8, Rodrigo? Número 8. A 8... Então, Alves, eu achei uma fundamentação aqui, é o seguinte, na verdade aqui o que está dizendo, as opções 2 e 3, né, considera-se empresário a pessoa natural com firma inscrita em junta comercial, considera-se empresário, né? A pessoa natural com firma inscrita. Ela, para ser empresária, não precisa ter firma inscrita. Ela não tendo firma inscrita, ela vai estar irregular, mas ela vai continuar sendo empresária. Sim. Ponto. Isso aí estaria errado, né? Você não precisa exatamente ser inscrito. Então, é o artigo 966. Se você ler aqui 966, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens. Não está falando que precisa ser obrigatoriamente ser inscrito em junta comercial. E nem precisa ser na pessoa natural. Então, você está falando da nona questão? Da número 8, daquela opção Sim, é verdade. Tem três alternativas lá. Essa aí eu considerei errado. E a terceira, fala que o caso do servidor militar na ativa exerça atividade própria de empresário. Aí aqui embaixo ele fala, todos os atos relacionados à empresa serão declarados nulos. Não pode ser declarado nulo. Ele vai responder, se olharmos lá no artigo 973, 973, a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Então não se fala, o militar ele não pode exercer atividade de empresário. Isso é fato. Ele não pode